E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar aqui sobre esse livrinho Margaret Hale, ou mais conhecido como Norte e Sul, da autora Elizabeth Gaskell. Então, se você quiser saber qual é desse livro, a minha opinião sobre ele, continue assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, algumas informações sobre esse livro para vocês. Primeiro, ele é da autora Elizabeth Gaskell. Essa edição aqui é da editora Pedra Azul. Ele tem 428 páginas, ele tá ali no gênero romance, ele é um clássico, né, da literatura. Essa edição é de 2015, mas ele foi originalmente publicado em 1800 e pouquinho, tá bom? Se não me engano aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui. A época, não tenho exatamente a data assim da publicação desse livro, mas enfim, vamos ficar só com 2015 mesmo, tá, gente? Depois eu pesquiso para vocês e coloco aqui no vídeo, na hora da edição. Mas esse livro ele é bem antigo, ele foi publicado aqui em 2015, eu classifiquei ele com 3,5 estrelas. E eu já vou explicar por que dessas 3,5 estrelas. Mas antes vamos a um resumo do que acontece nessa história. Bom, esse livro ele conta a história da Margaret, que é uma jovem, uma moça que foi... Ela é filha de um vigário da cidade de Helston, uma cidade muito pequenininha, ao sul da Inglaterra. E ela passou a adolescência dela, uma parte da infância e adolescência, com a tia, morando junto com a tia, e foi criada junto com uma prima em Londres. Então ela vivia ali naquela casa a pedido do pai dela, onde o pai dela enviava ali alguns recursos para que ela fosse mantida pela família, ela não ficava ali à toa de graça, mas ela servia como uma dama de companhia para a irmã, para a prima, na verdade, que a família da prima era um pouco mais abastada, né? A tia dela fez um ótimo casamento e tinha um pouco mais de dinheiro, uma qualidade de vida superior à da irmã que acabou casando com o vigário. E o que vai acontecer? Quando a prima dela acaba se casando, ela sai da casa da tia, da prima, ela volta a morar com os pais, ela tá ali na idade de 18 anos. E quando ela chega para morar com os pais, novamente, né, eles não ficam muito tempo ali. O pai dela acaba tomando uma decisão que vai mudar a vida de toda a família, não vou comentar qual é, para não ter tantos spoilers assim aqui no livro. Mas ele vai tomar uma decisão que vai modificar tudo na família deles e eles acabam se mudando para uma outra cidade. Aqui é a cidade de Milton, que é uma cidade fictícia criada pela autora. E lá eles vão passar a viver uma vida completamente diferente, que a cidade de Milton é uma cidade industrial que fica ao norte da Inglaterra, que é uma cidade muito mais desenvolvida e com outro estilo de vida completamente diferente do estilo de vida que eles levavam lá no campo, no interior, com o vigário, enfim, família do vigário, completamente diferente. E lá a Elizabeth ela vai ter contato com outras pessoas, com a vida completamente diferente, e ela vai ser muito impactada por esse novo estilo de vida. Vai conhecer muitas pessoas, até que várias reviravoltas ao longo do livro vão acontecer que vão modificar a vida dela, vão fazer com que ela saia novamente de Milton. Muitas percas, reviravolta tensa o tempo todo, no final, mais pro final do livro, que vão modificar muito essa mulher, essa garota, essa jovem moça, e o que ela pensava e a forma como ela agia. Aqui a gente vai ter um paralelo de vidas, né? E a gente vai ver aqui a mudança de atitudes da Margaret ao longo do tempo que ela vai passando e o contato que ela tem com essas pessoas. Eu tenho algumas pessoas aqui que eu gostaria de dar destaque. A primeira é a Bessie, que é uma amiga que ela faz em Milton, é uma jovem muito adoentada, e provavelmente a doença dela tem a ver com o ar da cidade, né, que é uma cidade industrial, gente, então imaginem o quanto e logo lá na Revolução Industrial, o quanto aquelas pessoas exalavam um ar poluído demais, né, o carvão que queimava nas indústrias, enfim, a cidade toda, aquilo ali era horrível, né, a qualidade de vida era péssima mesmo, na questão da saúde, tanto que a expectativa de vida das pessoas nesse período é muito baixa, né?
Então, aqui ela vai conhecer a Bessie, que é essa garota que era de uma classe inferior à dela, mas que ela acaba, nos seus passeios pela cidade, acaba conhecendo e se tornando próxima. E era uma jovem muito adoentada, que acaba se apegando a Margaret, porque ela era uma jovem muito bonita, vivaz, e provavelmente era um exemplo que ela gostaria, do que ela gostaria de ser, né? Se ela tivesse um pouco mais de saúde. Então elas vão se tornar amigas e essa amizade vai aproximar elas de toda a família da Bessie e principalmente do pai da Bessie, que é o Higgins, né? Que é um senhor que também de classe baixa. Ele trabalha nas indústrias, trabalha para as fábricas e ele é um líder sindical. Ele vai causar muitas tretas aí dentro desse livro, mas na sua simplicidade ele vai mostrar ali uma visão diferenciada, né? Das pessoas que trabalham, dessas pessoas que são classe um pouco mais baixa, que estão ali, que são a força de trabalho dessas indústrias, né? Então a gente vai ter essa perspectiva que é bem interessante também ao longo do livro. A gente vai ter a família da Margaret, né? Que é a tia, a prima dela, a Edith, a Mrs. Shaw, que são a família dela, e eles são essas pessoas mais próximas a Margaret, né? Que é com quem ela pode se apegar nos tempos difíceis. Nós temos um outro personagem aqui que é bem interessante, que é o Mr. Lennox, que ele vai ser o primeiro interesse amoroso da Margaret. Na verdade, o primeiro que vai se mostrar interessado na Margaret, né? Que vai se declarar para ela logo no início do livro. E a reação dela é bem interessante também. A gente já vai comentar, já vou comentar sobre isso. E nós temos aqui o Mr. Enfim, Mr. Thornton. Ele também é um outro interesse amoroso da Margaret. Ele já é de Milton. Ele é um grande industrial ali da região de Milton, um cara muito admirado, um cara muito perspicaz na questão de negócios. E ele veio do nada e fez o próprio nome, um cara muito inteligente. E ele vai se aproximar da Margaret por causa do pai dela. Ele passa a estudar com o pai dela, ele acaba se tornando tutor do Thornton, que ele, apesar de ter muito conhecimento na área dos negócios, ele tinha pouco conhecimento filosófico em outras áreas, né? E ele vai acabar indo estudar porque ele queria essa evolução intelectual para ele também. Não queria ser um cara bruto apenas, ele queria ser um cara mais acadêmico também. Então ele vai estudar com o pai da Margaret e ele acaba naturalmente se aproximando da família. Um cara muito influente e é um outro paralelo ali de visão, né? Que é a visão daquelas pessoas que estão por cima da carne seca, né? Que são, no caso, os patrões. Então, enquanto a gente tem o Higgins, que é aquele cara que tá lá embaixo, na linha, nós também temos o Thornton, que tá lá em cima, e em um momento eles dois vão convergir, e essa conversão é bem interessante quando eles se aproximam um do outro ao longo do livro, é bem bacana. Bom, são esses os personagens que eu gostaria de destacar para vocês. E sobre o livro, gente, agora eu vou dar a minha opinião, tá bom? A primeira coisa que eu queria falar é sobre o título do livro. Aqui, essa edição da Pedra Azul é Margaret Hale. Margaret Hale é, como eu disse, é o nome da personagem principal e é com ela que nós vamos, através dela que nós vamos acompanhar a história. O livro não é narrado em primeira pessoa, tá bom, gente? Mas o editor, esse livro ele foi publicado, a gente tem algumas notas aqui da editora, que esse livro ele foi publicado em periódicos, como era costume na época. E ele foi editado por ninguém mais, ninguém menos do que Charles Dickens. E semanalmente, eu acredito, se eu não estou enganada, um capítulo do livro ia para o tal do periódico e lá as pessoas iam acompanhando. Então o livro ele não saiu assim, pronto. Ele foi sendo publicado separadamente, como era hábito na época. E eu acho que era uma forma também de manter as pessoas cativas à história, né? E era uma estratégia bacana. E o que aconteceu? Quando ela começou a publicar esse livro, ele originalmente se chamava Margaret Hale. Porém, o Dickens, enquanto ele editava a história, ele achou melhor que o nome do livro fosse Norte e Sul. E porque o livro ele vai trazer um paralelo entre o Norte e o Sul, o estilo de vida de um e de outro. E isso é bem interessante. E conforme eu estava lendo o livro, eu
não pude deixar de concordar com Dickens. Eu também concordo que o livro ele seria muito melhor com esse nome, Norte e Sul, que é o nome que ele acabou sendo popularmente conhecido, e não Margaret Hale. Apesar de ser o nome da personagem principal e de quem carrega a história toda, esse livro vai muito além do que apenas a vida dela. A gente vai ter muitas questões aqui ao longo desse livro que vão nos mostrar um paralelo completo, total, de vidas diferentes e estilos de vida diferentes. Deixa eu guardar esse livro aqui, gente, que eu cansei o braço. Enfim, a gente vai ter dentro da história esse paralelo mesmo, essa diferenciação do livro, das vidas. Tem uma passagem no livro que é bem interessante. Enquanto eu tô conversando aqui com vocês, eu tava até comentando isso com a minha tia, enquanto eu não tinha finalizado o livro. Mas eu tava falando com ela sobre esse livro e eu falei sobre isso, né? Aqui tem uma passagem onde um dos personagens ele fala a respeito da vida no norte e a respeito da vida no sul. E aí a Margaret, que é uma menina que viveu nas duas realidades, ela vai falar, lá no sul a vida ela é um pouco mais lenta, ela acontece mais lentamente, não que ela não aconteça, mas ela acontece um pouco mais lentamente, diferente do norte, onde as pessoas elas estão ali muito mais agitadas, muito mais focadas em precisar resolver questões e fazer e acontecer, e é um estilo de vida muito mais acelerado. E eu conversando com a minha tia, eu falava que é muito semelhante ao que nós vemos nas grandes cidades e nos grandes centros urbanos, onde a vida é muito acelerada, é muito corrida, onde as pessoas estão sempre querendo fazer acontecer, diferente do interior, onde a vida é um pouco mais pacata, um pouco mais tranquila. Lá a gente vê essa diferenciação entre cidades, né? Aqui é a mesma coisa. E isso é bem legal, gente. Eu particularmente prefiro o nome Norte e Sul, porque eu acho que num quadro geral sintetiza bem o que é a história desse livro, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar com você sobre a história é que eu achei que o livro começou muito chato mesmo. A Margaret, ela não é uma personagem assim encantadora que te conquista logo nas primeiras páginas. Não é como outras heroínas de clássicos, não é como Elizabeth Bennet, não é como a Elinor, não é como outras personagens, Jane Eyre, não é que como essas personagens que elas vão te conquistar logo nas primeiras páginas e vão te querer, tô falando apenas de clássicos, tá, gente? Que vão te fazer ficar presa, até Emma, gente, que eu particularmente gosto muito de Emma, da Jane também, mas não é com essas personagens que vão te conquistar logo nas primeiras páginas. A Margaret é uma personagem que eu não achei tão interessante. O livro ele vai começar um pouquinho chato. Então, para continuar a leitura dele, depois, muito mais à frente, algumas coisas vão acontecendo que vão prendendo a nossa atenção. E depois que essas coisas começaram a acontecer, eu fiquei muito mais presa no livro e aí ele correu assim, numa velocidade bem intensa, porque eu fiquei presa à história. Mas logo no início, não. Ela é aquela menina que aparentemente é muito mimada. E pior do que isso, ela é muito julgadora, gente. Ela tem o nariz muito em pé, ela se acha assim a última Coca-Cola do deserto. E eu tô falando isso pelo tipo de fora que ela dá nos pretendentes dela. O primeiro vai, chega, se declara pra ela acha um absurdo ele se declarar pra... Olha que coisa, gente. Ela é assim, eu achei muito sacana da parte da personagem fazer isso. Ela acha um absurdo o cara falar que gostava dela e que estava interessado nela. E como assim? A pessoa tem o direito de gostar. E você tem o direito de não retribuir, tá tudo bem. Mas aí já humilhar é um negócio complicado, no meu ver. E ela não muda tão rapidamente, tá? As questões da vida é que vão fazer ela mudar, que vão fazer ela se tornar um pouco mais maleável, não tão dura, não tão altiva assim. O segunda declaração de amor que ela recebe no livro, ela também humilha totalmente o pobre do rapaz e é bem triste mesmo, sabe? Eu li e achava um absurdo o que ela tava fazendo, porém, né, fazer o quê? Então ela não é aquela personagem que a gente vai amar logo no início, mas a gente vai acompanhar a história dela. Os pais dela também, eu achei no início do livro, muito frágeis de caráter. A mãe dela também é um pouquinho chata, vivia reclamando da cidade onde eles estavam.
da cidade onde eles viviam, que o pai poderia ter conseguido fazer coisa, enfim, muito chato, gente. Então você pega esses personagens e fica assim, oh, gente, sério que eu vou ter que aguentar isso ao longo de todo o livro? Porém, quando a história vai evoluindo, eu acho que conforme vai pegando um pouco mais de corpo o livro, ele vai ficando mais interessante. E coisas mais interessantes, discussões mais interessantes vão sendo levantadas do que as frivolidades do dia a dia. E foi isso que me manteve na leitura, bem presa ao livro. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a edição. Essa edição aqui, como eu disse pra vocês, ela é de 2015. Eu não sei nem se ela é a primeira edição, a minha aqui, eu não tenho certeza. Mas o que vai acontecer aqui, gente? Eu comprei esse livro, eu acho que foi na Bienal de 2017. Acho que foi na Bienal de 2017. Nós estamos aí em 2022, então eu tenho esse livro há 5 anos e só fui lê-lo agora, né? Eu lembro que eu comprei no estande que estava a Pedra Azul, e na época a Pedra Azul era uma editora que estava muito no início, e eles vieram com essa proposta de trazer esses livros clássicos que muitas pessoas amam ler, mas não tinha edição deles aqui no Brasil. E eles vieram com essa proposta. Muitos desses livros já são de domínio público, mas ainda assim não tinham sido publicados aqui. Então eles vieram e começaram a publicar muitos livros e fizeram bastante sucesso, porque eram coisas assim, quem gosta de romance histórico, quem gosta de romance clássico, fica completamente apaixonado de ter finalmente acesso a esses livros em edições bacanas, né? Só que a primeira coisa que eu notei nesse livro, que pra mim foi um problema enorme, foi o tamanho da letra da edição, gente. Eu vou até comparar com outro livro aqui, deixa eu pegar aqui, que é esse livro A Rainha do Ar e da Escuridão aqui, ó. Vou mostrar a letra pra vocês. Essa daqui é a letra de A Rainha do Ar e da Escuridão. Nós temos aí uma fonte talvez 12. Essa é a letra de Margaret Hay. Provavelmente 10. Fonte 10, tamanho 10. Pra mim é muito ruim de ler. Depois a gente acaba acostumando, a nossa vista acaba acostumando com o tamanho da fonte. Mas pra mim foi muito difícil de me adaptar por conta do tamanho da letra da fonte. Então, pra mim é um problema. Eu preferia que fosse um pouquinho maior, gente, de verdade, porque, enfim, deu vontade até de ler esse livro em edição digital, porque aí eu poderia aumentar um pouco mais a letra. Não sei se a escolha foi porque o livro ia ficar um pouquinho maior e, enfim, mais caro, mas eu preferiria que a letra fosse um pouco maior, então pra mim isso é um problema. Eu não tenho outro livro da Pedra Azul aqui pra fazer comparações, porque faz muito tempo que eu comprei esse livro e foi logo quando a editora foi lançada, né? Assim, a editora tava muito jovem ainda, então muitas coisas ainda precisavam melhorar nela, mas eu não posso deixar de comentar sobre os problemas que eu encontrei dentro desse livro. Outra questão, na edição, além disso que me incomodou demais, que foi a fonte, é que a minha edição ela tá descolando. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir o livro e vocês vão ver aqui por baixo, ó. Tá vendo aí? Dá até pra aproximar e ver aí vocês, gente. Mas tá vendo aqui, ó, como tá descolado? Descolou. Isso daqui acontece... Meu pai já trabalhou em gráfica, tá? E ele já falou isso comigo. É cola velha, por isso que descola. É cola velha, a cola não é de boa qualidade ou tá velha e por isso o livro acaba descolando. Por que eu tô falando isso? Porque tem livros aqui que eu tenho há muito mais tempo e ainda estão inteirinhos. E eu sou bem cuidadosa com os meus livros, tá, gente? Então, o livro, assim, com pouco tempo, primeira vez que eu fui ler, né, nenhuma releitura, primeira vez que eu fui ler, ó, pra vocês terem uma noção, Bárbara, mas você esticou muito o livro, ele não tá nem marcado aqui na lombada. Quando a gente abre o livro e acaba machucando o livro, ele naturalmente entra esse daqui, porque tá colado, e acaba machucando, mas não foi o que aconteceu. Vai ficar uma marca aqui, dependendo de como você abre o seu livro, e vai ficar uma marca, mas não foi o caso. Conforme eu fui lendo, ele acabou descolando totalmente. Não tá totalmente descolado porque tá grudado aqui, ó, nas primeiras páginas, mas a lombada tá totalmente
aberta. E tá aí, ó, pra vocês verem. Espero que esteja dando pra ver, gente. Um problema também na edição. Outra coisa que aí é o problema mais grave que eu acho, é que a revisão dele tá muito pobre. Eu encontrei muitos erros dentro do livro. Aqui, ó, essas marcações aqui são as marcações das coisas que eu gostei de quotes que eu marquei no livro. E o que eu fiz? Conforme eu fui achando, é óbvio, né, gente? Nem tudo em livros são perfeitos. A gente vai encontrar um erro ou outro em um livro ou outro. Isso é até um pouco normal, às vezes, assim, não tão normal, assim, mas é desculpável você encontrar um problema um erro de português ou um erro de digitação, come uma palavra ou outra. Mas existe um limite para isso. E quando isso se repete constantemente dentro de um livro, aí sim vira um problema. Então, o que eu fiz? Pra deixar bem... Eu não marquei tudo, tá, gente? Não marquei todos os erros que eu achei. Mas eu marquei alguns porque eu queria mostrar pra vocês. Então, aqui em cima, eu marquei só os erros que eu fui achando no livro. Um dos últimos, conforme eu fui lendo, eu fui marcando e fui circulando os erros que eu achei mais grosseiros para comentar com vocês. Por exemplo, tem uma frase do livro que diz assim: mas isso não era assunto para um sorriso de Margaret. Ela mal atentou ao que Mr. Bell estava dizendo. Seus pensamos discorriam sobre a ideia já surgida antes, mas que agora tinha assumido a força de uma convicção. Aqui, ó, eu circulei. Espero que seja para ver. Seus pensamos. A gente obviamente sabe o que é seus pensamentos. Então a gente naturalmente, quando vai lendo, a gente vai e corrige. Então isso é um erro. Outra coisa que eu achei aqui é a troca. Aqui ele se refere a Mrs. Thornton, que no caso seria a mãe do personagem principal. Quando a gente olha aqui, a gente pensa que não tem erro algum. Mas conforme a gente vai lendo o restante do parágrafo, a gente entende o quê? Que na verdade o livro deveria estar se referindo a Mr. Thornton, ao Sr. Thornton, não à Senhora Thornton, a mãe, mas sim ao filho. Então isso também é um problema no livro. Tem outros, gente, tem muitos erros aqui. Olha essa daqui. Sua mãe era uma espanhola, acredito. Isso justifica sua religião. No caso, teria que tirar esse né? Seria assim, isso justifica sua religião. E não é só aqui que a gente vai, no livro, no todo, assim, que a gente vai encontrar esses problemas, não. Até nas notas de rodapé, que eu acho uma qualidade muito boa no livro, que é ele ter essas notas de rodapé, que são bem interessantes, que vão fazer com que a gente entenda algumas referências. Isso é muito legal. Vou mostrar aqui uma nota de rodapé que não tem erro, tá, gente? Mas vai referenciando ao longo do livro. Ela sempre tem alguma... Primeiro nos primeiros capítulos, porque cada capítulo tem um trecho de um poema. E aí a edição coloca, quem editou esse livro colocou a referência de onde saiu aquele poema e tal, e isso é bem bacana. Mas até nas notas de rodapé eu encontrei erros, então isso é sim um problema. Eu não vou julgar a editora por causa disso, porque eu entendo que talvez fosse um problema de início, lá quando a editora começou, então é natural que as coisas ainda precisassem ser afinadas. Mas eu vou comprar um outro livro deles, vou pegar uma outra edição, alguma coisa mais recente, que eles publicaram mais recentemente, e aí sim eu vou fazer um julgamento para ver se a qualidade melhorou ou não. Mas esse daqui me decepcionou bastante, gente. Bom, para finalizar com tudo isso dito, eu gostaria, ainda assim eu indico a leitura. Eu vou assistir agora a série, porque tem uma série que foi feita, acho que pela BBC, que é o canal de TV que mais faz adaptações dos clássicos, e eu tô bem curiosa para assistir a série. Talvez depois eu comente com vocês depois de assistir. E é isso, pessoal. Eu indico a leitura do livro, indico, é interessante, traz umas discussões bem interessantes, e o final ele me conquistou. O último capítulo eu achei assim muito bonitinho, muito fofinho, não esperava o que aconteceu.
E não foi decepcionante, mas eu gostei bastante do final do livro. E ali no arremate geral ele ganhou mais meia estrelinha, porque senão ele ia parar nas 3. Mas como o final me agradou, foi 3,5. Eu fiquei feliz com o final. E é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o livro 11 do Desafio 12 Livros para 2022. E foi uma boa leitura, gente. Ainda assim, indico caso vocês tenham curiosidade de conhecer essa história, beleza? Eu vou ficando por aqui, lembrando que o link de compra desse livro, como a resenha que vai sair simultaneamente no canal, estão aqui na descrição desse vídeo. Você comprando pelo link vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Beleza, galera? E também vai lá se inscreva aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Vai me seguir nas redes sociais, @garotasentrelivros no Instagram e principalmente vá visitar o blog garotasentrelivros.com. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!